Olá, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para poder fazer um estudo maravilhoso da palavra do Senhor. E nós estamos hoje no dia 32 da nossa jornada de uma vida com propósito. E você que acessa esse vídeo, eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe com as suas amizades, compartilhe com os seus grupos, beleza? Hoje nós vamos falar sobre usando o que Deus lhe deu. Mas como assim, usando o que Deus me deu? É isso mesmo. Deus ele deu a cada ser humano dons espirituais e também habilidades naturais para poder estar vivendo aqui na terra. E Deus quer te usar com os seus dons espirituais e com as habilidades que Ele te deu. E hoje nós vamos aprender como fazer isso da melhor maneira possível. Nós vamos estar lendo aqui Romanos capítulo 12, verso 5, na versão Bíblia a Mensagem, que diz assim: visto que nós descobrimos moldados nessas partes excelentemente formadas e maravilhosamente funcionais do corpo de Cristo, passemos adiante e sejamos o que fomos feitos para ser. Também tem um provérbio dinamarquês que diz assim: o que você é um presente de Deus para você. O que você faz consigo, com a sua vida, com seus dons e talentos, é um presente seu para Deus. Provérbio dinamarquês. Então, nós vamos estar lendo aqui o primeiro parágrafo para a gente poder introduzir no estudo. Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com aquilo que recebeu. Ele não quer que você se aflija ou cobice talentos que não tem. Em lugar disso, ele quer que você se concentre nos talentos que ele lhe deu para usar. Quando você tenta servir a Deus de forma não natural, é como forçar um pino quadrado em um buraco redondo. É frustrante e produz resultados limitados. Também é um desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus em conformidade com sua natureza. Para fazê-lo, você deve descobrir sua forma, aprender a aceitá-la e a apreciá-la para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Isso aqui é muito importante. Quando você tenta realmente servir a Deus de uma maneira não natural, tentar fazer algo que Ele não te deu as capacidades, usar realmente de estratégias que Deus não te deu para poder conseguir servir a Ele, você vai se frustrar, você vai sofrer. E os resultados que você possivelmente terá serão resultados muito limitados. Então, é como se você tivesse, como diz aqui o exemplo, é como se você estivesse forçando um pino quadrado entrar em um buraco redondo. Você não vai conseguir fazer isso fácil. Você pode até conseguir, mas você vai ter que estragar toda uma peça. Você vai ter que fazer todo um esforço para tentar ter um resultado que não vai ser natural. Então, procure realmente colocar em prática os ensinamentos desse estudo, porque eles vão te ajudar realmente a ser uma pessoa que serve a Deus dentro do propósito e habilidades e dons que Deus te deu. Então, vamos lá. Deus ele merece o melhor de você. É isso mesmo, você que está me ouvindo. Por isso, faça tudo para Deus com excelência. Entenda que Deus te deu dons e habilidades específicos para cada ser humano. Portanto, se você não está tendo sucesso em um ministério, talvez não seja essa a sua melhor área de atuação. Isso aqui é muito importante. Talvez você se encontre frustrado no seu ministério, achando, eu não estou fluindo, eu não estou tendo habilidade. Só que o que acontece? Talvez você está agindo no ministério onde você não vai ter tanto sucesso quanto em outro. Talvez você está no ministério que você queria estar. Então você tem que entender que a nossa vontade ela é diferente da vontade do Senhor. A nossa vontade ela é limitada, ela é falha.
enquanto que a vontade de Deus, ela é eterna e perfeita. Então, muitas vezes nós nos frustramos porque nós queremos servir a Deus com aqueles desejos, sonhos que nós temos. Porém, você tem que observar e ver, realmente eu estou fluindo nesse ministério porque eu quero realmente servir a Deus, ou eu quero simplesmente me agradar e aparecer fazendo algo que eu gosto, que eu penso que para mim é importante. Isso é muito fundamental que você responda isso com sinceridade. Beleza? Agora, nós vamos ter que fazer uma caminhada aqui por 5 tópicos para que nós possamos realmente saber como usar os dons e habilidades que Deus nos deu. São 5 tópicos que nós vamos estar abordando aqui, de forma sucinta. O primeiro tópico é: descubra a sua forma. Nós estamos fazendo estudos, nós já fizemos 2 estudos explicando como descobrir a sua forma e como fazer para descobrir a sua forma ou forma. Então nós estamos no estudo 32. É só você voltar no estudo 31 e no estudo 30 que você vai entender a sua forma tranquilamente. O que é a minha forma? O que é isso, Elise? A sua forma são realmente aqueles dons e habilidades que Deus te deu. É a sua personalidade, são os seus talentos, as suas aptidões. Tudo isso é algo que Deus deu para cada ser humano. Cada ser humano é diferente com seus dons e habilidades. Ninguém é exatamente igual. Você pode pegar um médico, você vai ver que ele é um médico, porém, cada médico vai ter a sua especialidade, mesmo sendo formado numa mesma área. Entendeu? Então, procure ver o estudo 31 e o estudo 30 para você poder entender o que é a forma, como descobrir a sua forma. Segundo tópico, leve em consideração seu coração e sua personalidade. Eu falei que muitas vezes nós queremos fazer trabalhos na igreja que nós desejamos, você, nós desejamos. Isso não é errado, não é pecado, porém, você tem que levar em consideração o seu coração e sua personalidade na hora de encontrar os dons e talentos e habilidades que Deus te deu. Porque a sua personalidade, os seus talentos vão ser úteis em determinada área que Deus te colocar. É por isso que é importante que você possa entender realmente, entender realmente a sua personalidade, como que você lida com as pessoas, como que é a sua personalidade em determinados ambientes, com determinadas pessoas. Esse é o segundo tópico. O terceiro tópico é muito importante também. Você tem que examinar as suas experiências e extrair lições já aprendidas. Você tem que observar todas as experiências que você já teve na sua vida, seja espirituais, sejam humanas, sejam psicológicas, sejam profissionais, educacionais. Você precisa realmente observar as experiências que você teve, superação de lutas, de mortes, de luto, de doenças, e você precisa extrair as lições que já foram aprendidas. Com isso, você vai poder usar essas lições para poder desenvolver o seu ministério e para poder ministrar na vida daqueles que estão passando pelas mesmas situações que você já enfrentou. Quarto tópico, que é muito importante: aceite e desfrute de sua forma. É isso mesmo. Muitas vezes você não quer realmente aceitar aquelas habilidades, aqueles dons e talentos que Deus te deu. Talvez você possa pensar assim: mas Deus quer que eu faça esse serviço? Você tem habilidade, você sabe que tem habilidade, mas você muitas vezes não se vê realizado fazendo determinado trabalho. E é aqui que você precisa parar e refletir. Você tem que entender que se Deus te deu um chamado e você tem as habilidades, você faz bem, mas você não está se realizando, você tem que ver que muitas vezes você está querendo se realizar e não querer realizar o louvor e a glória para Deus. É muito importante que você entenda isso. O nosso culto, ele sempre tem que ser para Deus. Por quê? O culto significa adoração a Deus.
E nós não somos deuses, só existe um Deus e Ele é o Senhor Criador de todo o universo. Por isso, procure realmente aceitar e desfrutar da sua forma. Quando você aceita o chamado de Deus, o trabalho de Deus para determinado ministério, você consegue realmente desfrutar da sua forma, dos seus dons e dos seus talentos. Mas enquanto você não aceitar que você tem um chamado para determinada área e não para outra, você vai ficar se frustrando da maneira como talvez você está vivendo. Procure realmente aceitar a vontade do Senhor e continue a desenvolver esses talentos e essas habilidades. E com certeza, logo você vai frutificar e, como diz a palavra, você vai desfrutar. O que é desfrutar? É você colher o fruto e se alimentar dele. Você vai se realizar usando os dons e talentos que Deus te deu para a sua forma, para o seu ministério, para o serviço no reino dele. Quinto e último tópico do nosso estudo: continue desenvolvendo a sua forma. Esse tópico aqui, ele é de todos um dos mais fundamentais. Todos são importantes. E esse aqui, ele é um dos mais fundamentais, porque toda vez que nós aprendemos alguma coisa, que nós começamos a ficar muito íntimos de determinada atividade, a nossa tendência, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, é o quê? Nos acomodarmos, ter aquilo como algo banal. E isso acontece em tudo, nos relacionamentos, na vida espiritual, no ministério. Nós tendemos a viver batendo cartão, como se diz a expressão. E justamente é isso que nós temos que mudar na nossa forma de ser. Nós temos que nos desenvolver a nossa forma. E como que nós vamos desenvolver? Nós temos que orar mais, nós temos que orar de maneira diferente, com pessoas diferentes. Nós temos que fazer jejum com pessoas em locais diferentes e de maneiras diferentes. Nós temos que estudar a Bíblia em locais e com pessoas e de modos diferentes. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus em locais e com pessoas de formas diferentes. Nós temos que trabalhar com o nosso ministério e também com outros ministérios de forma diferente. O reino de Deus, ele não é limitado a uma denominação. O reino de Deus, ele não é monopólio de nenhuma denominação. Mas nós temos que buscar comunhão com aquelas pessoas que têm uma visão do reino de Deus. Por isso, procure desenvolver o seu ministério. Procure fazer cursos de teologia. Procure fazer cursos de artesanato. Procure fazer cursos realmente de música. Procure realmente fazer cursos que vão te ajudar a desenvolver mais o seu ministério para o reino de Deus. Todo dom espiritual e toda habilidade é para a glória de Deus, e é isso que você tem que entender. Deus, ele usa cada pessoa com os seus dons e com os seus talentos na sua profissão. Deus só não vai usar uma profissão que não seja realmente digna, que não seja uma profissão que glorifique o nome dele, que seja uma profissão imoral. A única profissão que Deus não vai usar é profissão de moralidade. Agora, todas as outras profissões Deus vai usar. E Deus, ele quer te usar. Talvez você pense: mas eu sou um gari, eu sou um porteiro. Deus não vai me usar. Deus vai querer usar um executivo. Deus vai querer usar um médico. É aí que você se engana. Deus, ele usa cada ser humano na sua área de atuação. Então, ao redor de você, existem várias pessoas que precisam ser ministradas. E é você o pregador dessas pessoas. É você o missionário aí na sua região, no seu bairro, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, até mesmo dentro do seu ministério. Então, procure realmente colocar em prática esses 5 tópicos para que você possa, assim como o título fala, usar os dons e talentos e habilidades que Deus te deu. Tanto os talentos e dons espirituais, quanto os talentos e habilidades que você tem pessoalmente através da sua profissão. Beleza? Então, nós vamos agora passar para a finalização desse estudo tão maravilhoso. Um tema para reflexão:
Deus, ele merece o quê? O melhor de mim e o melhor de você. Nunca entregue para Deus o seu pior. Sempre entregue para Deus o seu melhor. É para Deus, não é para o pastor, não é para os membros da igreja, é para Deus. Entenda bem, o seu primeiro compromisso sempre será com Deus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então, dê o seu melhor para o Senhor. Esse é o tema para a sua reflexão no dia de hoje. Um versículo para você estar meditando e memorizando. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, nova versão internacional, que é uma versão que eu gosto muito. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha que palavra abençoada. E agora uma pergunta para meditar. Qual a melhor maneira de usar o que Deus me deu? Agora eu faço a pergunta direcionada para você, na segunda pessoa. Qual a melhor maneira de você usar os dons e talentos que Deus te deu? Quais os dons, habilidades que Deus te deu? Tanto dons espirituais quanto habilidades. Qual que é a sua profissão? Olha só que pergunta que eu estou fazendo aqui. Estou parafraseando a pergunta. Qual que é a sua profissão? Então, dentro da sua profissão, você pode ajudar quantas pessoas ao seu redor? Quantas pessoas com quem você convive? Quantas pessoas que você nunca deu uma palavra de Deus para essa pessoa? Uma palavra de esperança? Quantas pessoas ao seu redor você pode dedicar 1 hora do seu serviço de forma voluntária? É dessa maneira que Deus quer te usar. E talvez você nunca prestou atenção nisso. Mas hoje, essa sua falta de entendimento, ela agora não vai mais existir. Por quê? Deus não quer usar apenas o pastor, o missionário, o profeta, o instrumentista, o levita. Ele quer usar cada ser humano que busca Ele em espírito e em verdade. Sirva a Deus na sua profissão. Doe o seu tempo para aqueles que realmente necessitam. Dê o dízimo do seu tempo através da sua profissão. Muitas vezes você dá o dízimo, mas você não dá o dízimo do seu tempo, da sua profissão. Entenda que você dá o dízimo da sua profissão, você doar 1 hora de serviço seu, é a mesma coisa de você estar entregando o dízimo e ajudando aqueles que mais necessitam. Sabe que quando você abençoa aquela pessoa que não tem condições de pagar, Deus, ele recebe aquilo ali. Tá? Não deixe de fazer a bondade para todos aqueles que estão ao seu redor. Seja realmente missionário onde você está. Deus vai te usar onde você está. Aí você pode vir um pensamento na sua mente, uma crença limitante. Mas Deus vai me usar onde eu estou, sim. Deus vai te usar onde você está. Em algumas circunstâncias, vai ser necessário que você mude de local. Mas, na maioria das vezes, Deus quer te usar e Ele vai te usar onde você está. Então, use e sirva a Deus com os dons e talentos que Ele te deu. Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo, se assim Deus permitir.